paz do Senhor. Eu quero desde já louvar o Senhor pela sua vida, porque foi Ele quem te trouxe até aqui neste canal. Desde já que Deus te abençoe, que você possa ser muito edificado com as mensagens que sairão daqui. Então vamos para a mensagem de hoje. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Em quem está a sua confiança? Quem é a fonte da sua força, da sua confiança? Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, capítulo 46, cujo tema é os deuses da Babilônia. Antes de eu entrar no texto, eu quero fazer um breve comentário aqui com vocês. No tempo do povo de Israel, dos hebreus, eles tinham o Senhor Deus, o Senhor Jeová, como o seu Deus, porque foi eles que os tirou do Egito e transportou eles, levou eles para a terra de Canaã. E lá eles encontraram os deuses, os ídolos, as imagens dos antigos povos que lá habitavam, né? Os cananeus, os heteus e tantos outros. E Deus advertiu eles para que eles não adorassem a outros deuses, né? E só tivesse ele, o Senhor Jeová, como o seu Deus. Mas o que aconteceu? O povo de Israel deu as suas mulheres, os seus filhos, para se casar com o povo que ali habitava. E ali eles começaram a adorar outros deuses, né? Os deuses daquele povo. E então a confiança de Israel, do povo de Israel, já não estava mais no Senhor Deus Jeová, mas sim nos deuses pagãos, nos deuses daquele povo que ali habitava. E eles começaram a se afastar do seu Deus, porque eles entraram em desobediência, eles entraram por um caminho de desobediência, porque Deus orientou eles: quando vocês chegarem naquela terra, não deem suas mulheres, seus filhos, suas filhas para outros que ali habitam, porque senão elas vão persuadir eles para que adorem os seus deuses. E assim aconteceu. Eles desobedeceram e assim aconteceu. E quando Israel desobedecia a Deus, o Senhor permitia um tempo ruim sobre a vida deles, por causa da sua desobediência. Mas por conta disso, em vez do povo de Israel se voltar para o seu Deus, não, abandonaram o seu Deus e depositaram a sua confiança em outros deuses. E eu quero ler um pouquinho com vocês, né, como eu falei. E no verso 3 eu vou começar lendo, que diz assim: vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Vou ler até aqui para vocês. Deus, ele usa o profeta Isaías, né, para falar ao povo de Israel. Deus está dizendo àquele povo: sou eu quem sustento vocês. Desde quando vocês estavam no ventre, quando vocês estavam sendo concebidos, sou eu quem tenho sustentado. Desde o nascimento, desde quando vocês vieram ao mundo, sou eu quem os sustento. E até mesmo quando vocês estiverem de cabelos brancos, na sua velhice, sou eu quem os sustento. Aí Deus pergunta: a quem vocês vão me comparar? Quem é semelhante a mim para que vocês façam comparação? Quem? Em quem vocês vão confiar? Assim Deus pergunta para aquele povo. Porque eles estavam deixando
de confiar no Senhor Jeová, Jeová Jireh, o Deus da provisão, para confiar em outros deuses. E tem um versículo em Salmos, capítulo 20, verso 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O que é que esse versículo está dizendo? Quando Israel estava ali vivendo naquele tempo, aquele tempo era um tempo de guerra, né? Onde Israel ele tinha que tomar posse das terras que o Senhor Deus havia prometido a eles, né? E então Israel tinha que expulsar os que ali habitavam, né? Porque a terra agora era deles, porque o Senhor havia dado a eles. E então Israel ele sempre viveu em conflitos de guerras, né? Com outros povos de outras nações. E aí esse texto menciona exatamente a esse tempo de guerra, por isso que fala de cavalos e de carros, né? E aí o que o texto diz? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns confiam naquilo que eles têm, ou seja, as armas que eles tinham, que os outros povos tinham, era a força dos cavalos, era a força dos carros, né? Essa era a sua confiança. Por quê? Porque eles sendo bem preparados, né, para ir contra o seu adversário, então eles já tinham uma garantia de que eles iam vencer. Então eles depositavam a sua confiança nos seus carros e nos seus cavalos, porque ali eram as forças que eles tinham, né? Mas aí o versículo continua dizendo: mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ou seja, a nossa confiança não está nos nossos cavalos, não está nos nossos homens bem preparados para a guerra, não está nos nossos dardos, nas nossas flechas, nos nossos arcos, né? Nos nossos escudos, nas nossas armaduras. Não está nisso, mas está no nome do Senhor. Ou seja, a nossa confiança quando nós iremos contra o adversário, não é aquilo que temos, mas é a confiança no Senhor. É o nome do Senhor a qual acreditamos. É isso que esse versículo explica, né? E eu vejo muitas pessoas, né? A gente vê muitas pessoas nessa mesma condição. Eles não confiam no Senhor, eles confiam naquilo que eles podem ter, naquilo que eles têm. Se eles têm, eles são poderosos. Se eles não têm, não são poderosos. Se eles têm o dinheiro, eles são poderosos. Mas se eles não têm, eles não são. Mas o versículo vai dizer que a confiança não está no dinheiro que você não tem, mas sim no Senhor, porque é Ele que provê, é Ele que sustenta, é Ele que faz as portas se abrirem, é Ele que faz todas as coisas acontecerem. Tem um versículo bem aqui, em Isaías 46, é o versículo 13, que diz assim: o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. O que eu disse, isso farei acontecer. E o que planejei, isso farei. Isso é o Senhor que está dizendo pela boca do profeta Isaías. Por quê? Porque Deus, ele não é homem para que minta. Deus não mente. Se Deus prometeu, ele vai fazer. E é por isso que a nossa confiança não tem que estar naquilo que nós não temos, ou naquilo que nós temos, mas sim no Senhor. E eu quero completar com mais um outro versículo, que está em Jeremias, capítulo 17, verso 5, que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens e que faz da carne o seu braço
e aparta o seu coração do Senhor. Sabe o que é isso? O que esse versículo está dizendo? Maldito é o homem que confia no outro homem e se afasta de Deus. Que deixa de confiar no Deus que fez a promessa para confiar nos homens que te prometeu. Sabe? O homem é falho. O homem pode te enganar. O homem pode mentir. Mas Deus não. O homem é sem confiança. A promessa que o homem faz para você, ela não é digna de confiança. Porque o homem é falho. Se o homem é falho, a promessa também pode falhar. Agora, se Deus te prometeu, aí você pode confiar, porque a palavra do Senhor, ela é digna de confiança, de toda confiança. Porque se Ele prometeu, Ele não vai falhar. Ele vai cumprir. E é por isso que a nossa confiança não tem que estar nem no dinheiro, nem naquilo que o dinheiro pode comprar ou pode pagar, e nem nos homens, mas sim no Senhor. Porque o dinheiro, ele pode comprar muitas coisas, mas se o Senhor não permitir nada, ele pode fazer. Da mesma forma o homem também é falho, mas o Senhor não. O Senhor não é. Então, a nossa confiança, ela não tem que estar nem nos deuses, porque eles, eu vou já ler para vocês ouvir o que fala sobre isso. Só olhar aqui o versículo. Alguns, é o verso 6. Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso num deus. Inclina-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põe-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disso. Gravem-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Forte, né? O que esse versículo está dizendo? Que o povo recolhe o ouro e a prata das suas bolsas, leva até o ourives, que é alguém que mexe com o ouro, e ali ele faz uma imagem. E ali eles colocam, carrega aquela imagem no ombro, coloca em um lugar e ali ela fica. E o texto diz que ela é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Ainda que alguém o invoque, ele não responde. Ele não responde. Então a nossa confiança, gente, não está nas imagens, não está nos deuses, nos ídolos, não está no dinheiro, meu Deus, não está nos homens, mas está no Senhor. Mas está no Senhor. Porque é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem todas as coisas. É ele que fala e acontece. É o Senhor. O único que nós devemos invocar e depositar a nossa confiança, a nossa esperança é o Senhor. Não é nas imagens, porque nas imagens elas lá ficam, onde colocam elas ficam, elas são incapazes de ouvir. Oh meu Deus, tem um versículo que diz assim: o Senhor tem olhos e vê, tem ouvido e ouve, tem nariz e sente cheiro, tem boca e fala, tem pés e anda, tem mãos e toca. Oh Jesus, mas as imagens, elas têm olhos, mas não verem nada, elas têm ouvidos e não ouvem nada, tem boca, mas não podem falar. Meu Pai, o Senhor Deus, Ele é real. E aquele que vai em busca dele, que invoca o nome dele, meu Jesus, achará resposta, porque o Senhor tem ouvido para te ouvir.
E Ele tem boca para te responder. E as mãos dele não estão encolhidas para que não possa te ajudar. Meu Jesus, não está. Porque os ouvidos dele não estão tapados. Suas mãos não estão encolhidas, que não possa fazer nada. Por isso, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque dele provém todas as coisas. Tem uma música da Valesca que se chama A Boa Obra. E tem um pedaço da música que diz assim: o homem te prometeu, mas depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. O homem falou que ia te ajudar, mas depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Então deposite a sua confiança no Senhor, ainda que o homem tenha te prometido, mas confie no Senhor, invoque ao nome dele, porque ele é fiel para cumprir o que te prometeu. E aquilo que o homem te prometeu, o Senhor, ele pode cumprir. Então volte o teu coração ao Senhor. Não faça do homem, ou do dinheiro, ou dos deuses, dos ídolos, a sua força, a sua confiança, mas faça do Senhor Deus Jeová. Oh Jesus, do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho que leva até o verdadeiro Deus. Então, fica com essa palavra em nome de Jesus. E se tu não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque o Senhor vai te abençoar muito. E até a próxima.